Começando mais um Fake News aqui no Mob Show e hoje a gente vai falar sobre o caso do ET de Varginha, que dia 20 de janeiro de 1996 foi o dia onde esse caso tomou conta do país e quiçá do mundo e do universo. Foi nessa época que 3 moças estavam passando por um terreno baldio lá em Varginha quando viram um ser agachado assim e ele tinha um cabeção. E tinha... e com isso elas começaram a espalhar para todo mundo na cidade que tinham visto um extraterrestre. E diz que era um bípede, né? Que tinha cerca de 1,5 m de altura, cabeçudo, que nem você falou, né? O corpo muito fininho, né? E a partir desses relatos, né? Aí é aquela coisa, né? A pessoa fala aí o outro já disse que viu, o outro disse que viu, o outro também confirmou e tal. E na mesma ocasião começaram a surgir rumores de que alguns animais tinham morrido lá no zoológico e que o corpo de bombeiros teria capturado uma dessas criaturas e levado para algum lugar. O exército também teria entrado no meio dessa história toda. Um PM teria morrido por questões ali misteriosas. De coisa tóxica, né? Contaminação, radiação, sei lá. Então né? tudo foi se juntando aí para culminar no caso do ET de Varginha. Ou seja, ele virou um ET e no fim das contas, né, acabou movimentando toda a cidade. O Birajara Rodrigues, que é um grande estudioso de ufologia, ele inclusive é de Varginha. Ele mora ele é lá. de Varginha? Começou por isso? Não. Ele mora lá. E ele estudou esse caso e ele, inclusive, conversou com os médicos legistas e eles falaram que não tinha nada demais não, que é normal, alguma quantidade de toxina não identificada pode acontecer depois do tempo, depois do corpo passar da validade, ele começar a pulverizar. Sim, passar da validade é boa, né? Aí o corpo começa a liberar algumas toxinas e algumas delas não dá para identificar. Então, mas então o PM morreu normal. Porque morreu. Morreu porque ia morrer de qualquer jeito, como qualquer outra pessoa morreu. Na época levantaram a teoria de que ele teria sido envenenado, assim como os animais lá do zoológico também, mas nada foi provado. E ainda que todos tenham sido envenenados, o que raio isso tem a ver com o ET? Não sei. Mas enfim. Você conhecimento. E sobre os caminhões militares lá? Que viu o exército, né? O que teve com esses caminhões? No ano seguinte, uma sindicância foi aberta para tentar esclarecer esse caso. E aí eles identificaram que os caminhões que apareceram na cidade naquela ocasião, eles estavam indo para um reparo. Eles estavam indo para um lugar lá, para uma oficina para serem consertados. E eles foram todos juntos, por isso deu essa impressão que estava uma movimentação grande ali. Cara, que interessante, velho. Porque essas coisas, de maneira completamente aleatória, aconteceram, sei lá, na mesma semana. E aí as pessoas ficaram ligando os pontos e... Por isso que eu falo, cara, a teoria da conspiração é muito interessante, porque elas são pequenas verdades unidas por grandes mentiras. Né? Então você pega os fatos isolados e você tenta criar uma conexão entre eles, completamente esdrúxula, do jeito que você quiser. Eventualmente você acerta um ponto ou outro, porque por acaso, né, jogar dados, e aí você cria uma coisa que faz sentido. Por quê? Porque ela é unida por pontos verdadeiros. Só que a conexão entre esses pontos é completamente espúria. A revista Isto É fez uma apuração em 2010 e descobriu... Ficou famosa essa reportagem. E descobriu que, na verdade, tem um cara lá que fica andando pela cidade, um andarilho. Ele tem uma casa lá, mas ele é um andarilho, ele fica andando pela cidade. E ele fica de cócoras. Ele é chamado de Mudinho. E ele se parece muito com a descrição que as meninas falaram. Ele é magrelinho, cabeçudo, né? Enfim, e aparentemente ele tem algum problema mental, né? Alguma coisa assim. Ele tem uma cabeça com formato mesmo, assim, ele tem o queixo muito fininho e a cabeçona e tal. É bem bizarro. Ou seja, o ET de Varginha era um tiozinho cagando. Pois é. No mato. O caso Varginha, como o Pirula falou, tem uma série de coincidências que culminou aí nesse caso que ficou famoso no mundo inteiro. O primeiro é que a cidade onde aconteceu isso é justamente onde o próprio Birajara Rodrigues mora. Ele é um dos maiores ufólogos e pesquisadores de OVNI do mundo, assim, conhecido. Principalmente no Brasil, aqui ele é bastante conhecido. E é justamente na cidade dele. Eu não conheço, mas tudo bem. Desculpa o Birajara, eu já entrevistei o Birajara um tempo atrás, ele é um cara gente boa, ele escreveu um livro, o seu mais recente livro é Desconstrução de um Mito, onde ele explica que depois de 40 anos de estudo sobre OVNI, ele nunca encontrou nenhuma prova de que a gente foi visitado por seres de outro planeta. Outra coincidência, as 3 adolescentes, elas viram a criatura pertinho da casa do Birajara, pertinho ali também. E também de frente para a casa do Mudinho. Olha só, o Birajara mora perto do Mudinho. Também, pois é. Mais ou menos naquela época, no Fantástico, passou a tal da autópsia do Alien,
né? Que o pessoal até tirava a membrana do olho, né? Fazia aquela coisa assim. Outra coincidência é que momentos depois que as moças começaram a espalhar que teriam visto esse ser aí, esse ser extraterrestre, começou a cair uma chuva forte de granizo lá na cidade, que chamou aí os bombeiros, porque teve várias árvores derrubadas e tal. Então, mais uma coincidência. Puxa vida. E aí, por que os bombeiros estão sendo chamados? Em 2017, um congresso de ufologia, eu nem sabia que existia isso, mas tem. Existe. Tem congresso de tudo, rapaz. Tem congresso de terra plana. Se a Terra fosse redonda, nossas chinelas, sandálias, não seria assim, ó, reta. Elas seriam assim. Então, em 2017, um congresso trouxe de volta uma história dizendo que uma dessas criaturas teria ido parar lá na Unicamp. Olha só. Olha só. 12 médicos, liderados pelo Badam Palhares, O Badam Palhares. teriam que legal. feito a autópsia nessa criatura. E aí, nessa sala secreta, os legistas teriam feito lá toda a autópsia nesse ET e os resultados apareceram nesse congresso. Bom, para começar, nessa mesma época surgiu a foto do tal ET. E aí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, eles pegaram uma foto de um boneco do Arquivo X. Olha só, como é fácil, né? Agora você vê que coisa, né? A Unicamp não tem dinheiro nem para manter uma geladeira funcionando lá direito para fazer os testes lá que eles precisam, os exames que eles querem fazer lá, as pesquisas. E de repente vai ter alguma coisa para ET. A grande questão é que qualquer teoria da conspiração, ela sempre vai se apelar num argumento último, um argumento final, que não tem como você testar, que é o acobertamento. A NASA está acobertando as coisas, os governos estão acobertando e tal. A verdade é o seguinte, a descoberta de um extraterrestre, de fato, que fosse uma bactéria, ainda mais um ser humanoide, né, seria simplesmente a descoberta mais extraordinária da história da humanidade. Simplesmente isso, descobrir com a prova cabal de que não estamos sozinhos do universo e que esses seres poderiam ser humanoides ou coisa assim, né? Ou, enfim, simplesmente que a vida pode ter surgido em outro lugar. Ou seja, sendo uma descoberta científica tão fantástica e uma coisa tão incrível, o que os governos iam ganhar? Eles não tinham nada a ganhar escondendo isso das pessoas. Você consegue guardar um segredo disso daí? Não é um segredinho. Você consegue guardar esse segredo? Sei lá, seja por algumas semanas, talvez até alguns anos, mas não por tanto tempo, entendeu? Isso é impossível, não por décadas, sabe? Sempre ia vazar, né? A verdade é que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Se a tecnologia dos extraterrestres é tão boa como alega-se que ela possa ser, eles iam bater a nave em Minas. Logo em Minas, na montanha de Minas. Eles iam parar para tomar um cafezinho. Ia tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Café nada, tomar uma cachaça. Uma cachaçinha. Então, o que você achou desse caso? Eu sei que vai ter muita gente aí reclamando que a gente foi muito superficial, mas assim, a gente procurou as provas e a gente não encontrou. E cabe aí quem faz a acusação provar, né? É muito difícil a gente provar que algo não existe. Então o ônus da prova cabe ao acusador sempre, né? Muito bonito, Gilmar.